Boa tarde, pessoal. Todos que estão chegando. Hoje é a nossa primeira live e estamos esperando o restante. Oiê! Leandro acabou de chegar. Bom, pessoal, esse daqui é o coletivo de extensão e pesquisa anticapacitista. E antes de tudo, eu quero pedir desculpas, porque hoje a gente não tem uma acessibilidade para pessoas surdas. Então, como costume, a gente vai se autoescrever, eu vou começar a me autoescrever para que pessoas cegas possam também me enxergar, certo? Eu sou a Sara, tá? Eu sou bolsista do CEPAC. Eu sou uma mulher negra, tenho os cabelos castanhos, escuro, quase preto. Com a iluminação parece que é preto, mas não é. Ele é na altura dos ombros e é liso. E eu tô com uma camiseta em decote V, verde musgo, certo? Posso me apresentar então? Tá certo. Pode? Eu sou Leandro, eu sou um homem pardo, estou vestindo uma camiseta branca com algumas listras azul marinho, uma camisa de time do Real Madrid, eu gosto de futebol. Tenho barba, sou barbudo, barba grande, meu cabelo é ondulado, preto. E no fundo do meu quarto, a cor é lilás da parede, muito bonita. E sou um colaborador do CEPAC. Eu fui um dos responsáveis a criar o grupo, junto com a professora Raquel da Silva Silveira e também junto com a Raquel Guerreiro. Eu sou estudante de psicologia da URGS, estou no meu 6º semestre da graduação, graças a Deus. E é isso. É bem gratificante estar participando dessa live, porque, enfim, é algo maravilhoso, assim, ver algo que nós criamos estar crescendo, né? Eu acho isso muito, muito legal, assim. Boa tarde, Sara, boa tarde, Raquel, Leandro, boa tarde a todo mundo que está aqui com a gente. Leandro, a tua câmera, o teu celular tá virado, tu tá de ladinho, assim, tu tem como virar a posição dele? Não, é só assim. Tem como pedir para alguém te ajudar? Porque eu acho que seria bem importante, Leandro, tu virar a câmera, porque tu tá todo... Tu acha que não dá? Não tem alguém para te ajudar? Calma aí, deixa eu tentar aqui configurar. Enquanto o Leandro está organizando, eu sou a professora Raquel Silveira, eu sou uma mulher branca, eu uso óculos, eu tenho cabelo castanho escuro com algumas luzes, sou uma mulher sem deficiência, tenho 52 anos. Acho que a gente combinou de primeiro fazer uma rodada da gente se apresentar, mas eu quero dizer, antes então de passar a palavra para a Raquel, que a gente, como disse o Leandro, a gente está muito feliz de estar aqui, mas a gente também queria registrar, né, o quanto é um momento triste que a gente vive no país, com um descaso das políticas públicas, promovendo esse enorme número de óbitos e de sequelas nas pessoas a partir do Covid. Então, nesse momento tão triste, tão de luto, né, para a gente é uma alegria poder estar aqui pensando no crescimento de um projeto coletivo. E também a Sara comentou, mas eu gostaria de reforçar, a gente, porque a gente está aprendendo, né? Isso é uma coisa que nós vamos estar conversando com vocês aqui, a abertura desse espaço, que a gente possa ter um espaço permanente, mas a gente não se deu conta de que as lives, elas não são acessíveis para as pessoas surdas, e a gente no ensaio se deu conta disso, aí estava muito em cima da hora, então a gente quer pedir desculpas, né, porque é um coletivo que se propõe a pensar as questões anticapacitistas e que a gente acabou, né, está reproduzindo aí
uma questão de inacessibilidade, mas que a gente promete fazer a transcrição dessa live e pensar alternativas de legenda para a próxima, tá bem? Então, vou passar a palavra para a Raquel. Olá, boa tarde. Eu sou Raquel Guerreiro, eu sou uma mulher branca, com olhos castanhos, cabelos castanhos, lisos, que estão soltos. Eu tô com uma camiseta branca, de manga comprida, com um colar com detalhes vermelhos, e atrás de mim tem uma parede branca com um quadro também em vermelho, e à minha direita tem a cortina da janela. Eu tô na sala da minha casa. Eu sou doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Psicologia Social Institucional da URGS. Eu sou carioca, sou psicóloga, mas eu moro no Rio Grande do Sul já tem quase 5 anos. E eu fui uma das primeiras integrantes do CEPAC, o Coletivo de Extensão e Pesquisas Anticapacitistas. Estou bem feliz de estar aqui. Achei bem importante a ressalva que a Raquel trouxe, né? Porque é um momento bem difícil que a gente está vivendo, mas é bem importante a gente estar aqui trazendo a discussão do capacitismo para as redes, né? Ao sermos mais um coletivo, mais pessoas trazendo essa discussão para cá, para a gente poder pensar também, né, que aquele termo novo normal, que estava muito sendo usado na pandemia, precisa esgarçar. Porque o normal, pelo que a gente tem visto, é muito excludente. Então, alargar esse normal e alejar esse normal, para que mais pessoas possam fazer parte dele e que para que a sociedade seja mais inclusiva. Passo a palavra. Gente, nós combinamos, né? Como é uma live do Instagram, a gente está inaugurando nisso, então pedimos ajuda de vocês aí para nos dar um feedback de como é que está indo. A gente pensou em fazer uma roda mesmo aqui, né? Uma roda quadrada, mas com muitos corações. Obrigada pelos corações que estão vindo. De a gente contar um pouquinho do início, contar um pouquinho sobre o CEPAC. Então, eu vou começar como coordenadora do projeto. E então, né, eu sou esqueci de dizer, fui me apresentando rapidamente, eu sou psicóloga e a minha formação toda é na psicologia social e institucional, e a gente faz então um olhar, né, no campo da psicologia social crítico aos problemas que precisam, às transformações que precisam acontecer na sociedade, porque vivemos num país bastante injusto, né, e em muitos âmbitos. E eu venho me dedicando há alguns anos à temática das relações raciais, então nesse campo eu já tinha um acúmulo, sendo uma pessoa branca, mas pensando justamente, né, que não é possível falar de racismo sem pensar o privilégio da branquitude e de que as pessoas brancas se envolvam também, né, no enfrentamento ao racismo. E o que aconteceu, assim, que eu acho que é muito importante, quando o Leandro diz, né, que ele é um dos responsáveis pela criação do CEPAC, sim, ele é um dos responsáveis, né, aqui a gente está compartilhando um encontro, um ótimo encontro que nós 4 tivemos nesse percurso, já fazem 3 anos mais ou menos, e o Leandro, então, ele foi o primeiro cotista para pessoas com deficiência, né? A gente chama de cotas PCD. E acho que essa é uma questão importante de marcar, né? Como professora universitária, a potência das cotas, né? Porque as cotas, sejam as cotas raciais, que são as primeiras, e o movimento negro que promove que as cotas possam existir, assim como estudantes de escola públicas, e depois as cotas para pessoa com deficiência, elas vão obrigar a universidade a se transformar, né? Então, quando o Leandro chegou, opa, e agora, né? Como é que nós vamos fazer essa conversa aqui? E o Leandro chegou propositivamente dizendo, né? Bom, vamos falar de deficiência ou não vamos? Como é que é isso? Ele vai contar um pouquinho melhor. E então, foi com a chegada do Leandro, a gente já tinha algumas atividades, com a Josiane França, que não está podendo estar aqui hoje agora, porque tem uma limitação de 4 pessoas para a live, mas ela estará numa outra live com a gente, que é uma colaboradora, uma mulher cega, participa das mulheres cegas, Movimento Brasileiro de Mulheres Cegas. E nós, né, numa aula com a Sara, que depois ela também vai contar, não vou falar disso, não vou dar spoiler, né? O Leandro participou de uma seleção para o nosso projeto Nepar Psi, que é um projeto que discute as questões raciais. E o Leandro se candidatou e foi selecionado.
E aí a gente pensou, né? Bom, então agora a gente não vai poder falar do racismo, que já é uma questão super importante, mas também vamos precisar conversar sobre as questões da deficiência articuladas com o racismo. E assim começa, então, o CEPAC. Então, vou passar a palavra, né? Acho que o Leandro pode contar agora, pegar minha bola, né? Conta um pouco, depois ele passa para a Raquel, a Sara vai nos ajudando ali também, tá bem? Sim, sim. É importante frisar isso porque quando eu entrei na psico, assim, eu não vi quase nada relacionado à psicologia, assim. E foi algo que eu me questionava bastante, assim, né? Porque que esse assunto não era muito debatido dentro da psicologia. E aí eu conversei com a Raquel da Silva Silveira que eu estava um pouco indignado, digamos assim, em relação a isso, sabe? E aí a Raquel me convidou a participar da primeira aula, que foi com a minha turma, no caso, que daí estava a Raquel Guerreiro, a Josi, e foi uma aula muito maravilhosa, assim. E a partir dali que surgiu mesmo o grupo, né? Que daí nós pegamos, sentamos, conversamos, planejamos, assim. E, nossa, entrado no grupo foi uma mudança tanto da minha visão profissional, assim, que vai me ajudar bastante, mas também na minha percepção pessoal, assim, porque, enfim, teve questões, assim, que já aconteceram na minha vida que eu não sabia explicar teoricamente, e a partir do momento que eu comecei a estudar dentro do grupo do CEPAC, eu fui vendo que também não era só comigo, mas também com outras pessoas com deficiência, que é algo muito importante. Então foi muito, muito, muito importante, assim. E eu me lembro que no início, assim, a gente tinha um pouco de dificuldade de encontrar questões teóricas, porque, como a gente sabe, não é bem amplo ainda, né? Esse assunto, essa temática, assim, não é bem discutida, bem debatida ainda. Então nós tivemos bastante dificuldade nessa questão. E aí fomos indo atrás de informações, aí teve a ideia de formar um pouco esse espaço dentro da área da saúde, assim, né? De daí dar aulas, palestras sobre isso, assim, e achei muito, muito legal participar algumas vezes. Outra coisa que me chamou bastante atenção foi como é um grupo de extensão. A extensão tem um evento da URGS que é para apresentar o grupo e tudo mais. E eu participei assim, foi muito legal, porque dentro desse espaço que a gente estava, era nós que falava sobre deficiência e só mais um outro grupo, né? Então era algo que, sei lá, chamou bastante atenção minha e da Raquel naquele dia, porque, enfim, mostrou o quanto ainda é pouco debatido, assim, sabe? Eu achei bem interessante. Tu lembra, Raquel Guerreiro, como é que foi a aula, a primeira aula? Pois é, eu não lembrava que tinha sido da sua turma, Leandro, porque a Raquel, né, a professora Raquel, já na disciplina de Social 2, né, passava por vários dos marcadores sociais, né? Então, falava de racismo, falava também de LGBTfobia, e aí resolveu falar também sobre capacitismo e sobre deficiência. E aí ela convidava a Josi para poder falar sobre deficiência, que é uma mulher cega, e que fazia uma dinâmica de experimentação ou de sensibilização, melhor dizendo, corporal, né? Assim, propondo para que os alunos pudessem enxergar com os outros sentidos que não a visão. E um dia a Josi me convidou para estar nessa aula porque a gente era do movimento feminista de mulheres com deficiência inclusivas, que é aqui de Porto Alegre. Né? Nesse momento, nós duas éramos integrantes, e como ela sabia que eu estava na URGS, ela me convidou. E aí eu apareci lá e acabei participando também. E aí conheci assim a Raquel, que já me convidou também para próxima aula, né, do próximo semestre, para participar com a Josi. E a gente começou a fazer esse trabalho, né? A Josi entrando com a parte mais sensorial, o Leandro falando bastante da experiência,
e eu entrando com a parte mais teórica. Mas eu acho que eu pulei aqui um pedaço, porque quando a gente se conheceu, eu, Raquel, conheci logo o Leandro e eles me convidaram para poder ajudar nessa parte mais teórica dos estudos sobre deficiência. Como eu estou no doutorado, eu sou uma mulher com deficiência também, eu falo que eu tenho mobilidade reduzida, porque eu tenho uma doença neurológica que é degenerativa e que me coloca algumas limitações de movimento. Então, eu comecei a estudar deficiência no doutorado a partir de uma visão mais crítica, né? A partir do modelo social, que eu posso falar um pouco mais à frente. E aí, quando a Raquel e o Leandro começaram a pensar o CEPAC e a estudar a deficiência, eles me convidaram para que a gente pudesse fazer alguns grupos de estudos dentro do NEPAR, né, que é o Núcleo de Extensão e Pesquisas Antirracistas da Psicologia, né, que era o projeto que estava nos acolhendo. E aí eu comecei a estudar junto com o Leandro, Raquel e os alunos do NEPAR. A gente fazia uns estudos sobre deficiência e também sobre raça, porque é muito importante a gente pensar a deficiência de forma interseccional, não só a deficiência, né? Todos os marcadores. Então, quando a gente começou a estudar deficiência, isso que o Leandro traz da dificuldade de encontrar material é verdade, porque muito dos escritos sobre deficiência estão em inglês. Porque foi um movimento de luta que surgiu nos países de língua inglesa, na Inglaterra, Estados Unidos. Então, não é muito fácil encontrar esses textos mais antigos em língua portuguesa, mas existe um grupo de autores, já muitos da antropologia, mas alguns também da psicologia brasileiros, que têm escrito, né, e formado um campo brasileiro de estudo sobre deficiência. Então, a gente pode falar da Débora Diniz, a Naí Guedes de Mello, Marco Antônio Gavério, a Márcia Moraes, do Rio de Janeiro, Camila Alves, que são pesquisadores com e sem deficiência que têm desenvolvido essa temática. Mas voltando, a gente começou a estudar e começou a perceber que existia realmente uma lacuna desse assunto dentro da nossa formação. E isso que o Leandro traz é muito certo. Quando a gente fala de deficiência na psicologia, muitas vezes é a partir do movimento antimanicomial, quando a gente estuda saúde mental, mas mesmo assim, são lutas ainda muito separadas, a saúde mental e a luta das pessoas com deficiência. Então, a gente foi estudando a deficiência e trazendo esse assunto para dentro de sala de aula. Nas disciplinas que a Raquel nos convidava, então a gente começou a dar aula dentro da graduação e também outros professores começaram a se interessar. Então, a gente também participou da disciplina de ética e de mais algumas. Agora eu vou passar a palavra para a Sara, falar um pouquinho de como é que foram essas aulas. Eu acho que é bacana para a gente poder pensar, né? Mas antes da Sara, eu quero dar um salve, um alô para as pessoas que estão aqui nos acompanhando nesse momento inicial. Então, além de todo o pessoal nosso do CEPAC, eu queria registrar aqui o pessoal do Corpos Diversos, da URGS, da dança, está aqui, e a gente está muito feliz. Uma das ideias de a gente poder abrir esse espaço, né, no Instagram é justamente a gente poder pensar, porque a gente, certamente, né, o CEPAC ele surge também, né, Leandro, dessa carência, mas quando a gente falou do CEPAC, a gente falou, vamos conversar sobre deficiência, veio um monte de gente, né? Veio pessoal do desenvolvimento, veio gente de vários lugares, né? Então, a gente entende que precisa fazer as redes e achou que agora era o momento de vir, né, para esse espaço pensar redes. Então, a gente está muito feliz, né, do pessoal do Corpos Diversos estar aqui, que eu identifiquei, assim, de grupo, eu identifiquei esse. Gente, se tiver mais, conta aí pra gente, e a gente quer saber, quer interagir, não queremos só nós contar. Falem aí, né, façam perguntas, né, a gente está só aquecendo, hoje é mesmo só para a gente apresentar, a Raquel Guerreiro já traz vários autores e discussões teóricas super importantes, que então a gente vai ter lives para pensar mais teoricamente. Mas agradecer ao Murilo, que está aqui, o Murilo, estudante
de um percurso longo aí comigo, a Amanda, a psicóloga Amanda, a Júlia, o Lucas, a professora Gisele, a professora Lenisa. Vou contar um pouco aqui das pessoas que eu identifiquei. O Alexandre, a Isadora, a Sofia, a Jéssica. Então, isso, né? Agradecer a presença de vocês, dizer que a gente está bem feliz e, por favor, tragam, né? Vão pensando questões que logo já vamos abrir a palavra para vocês interagirem com a gente, que vai ficar mais legal. Sara, desculpa, me alonguei. Capaz. Não, e falando ainda sobre isso, a questão da importância de uma aula sobre deficiência. Porque eu entrei no grupo por causa da aula que a Raquel fez. Eu estava no segundo semestre, era aluna dela. E foi a Raquel Guerreiro e a Josiane França. E como a Raquel Guerreiro falou, a dinâmica que a Josi usou de vendar os nossos olhos, a gente tem que vendar os olhos, e desde o saguão do IP, onde a gente estuda, subir todas as escadas sem enxergar nada, e só assim, usar todos os sentidos, menos a visão. Foi uma experiência única para mim, e outras coisas, outras experiências, relatos de experiência, tanto da Raquel quanto da Josi, me fizeram pensar a mais sobre o que eu achava que sabia. E uma coisa que também me chamou muita atenção é que nesse semestre a gente tinha um colega cego e a gente chegou, claro, a gente estava vendado, mas continuou conversando, a gente não enxergava os nossos colegas, mas ouvia. E aí a gente falava e aí, você sabe como é, colegas quando se falam alto e é aquela bagunça na sala. E aí eu lembro que a Josi falou, gente, vocês pararam para pensar que uma pessoa cega só ouve e não enxerga nada, então eu não sei o que vocês estão falando, eu não sei o que vocês estão fazendo, e para mim é uma bagunça total. E vocês não pararam para pensar que vocês têm um colega também cego e ele deve pensar isso? Nossa, aquilo ali me impactou muito, porque eu não parei para pensar, sabe? Com uma pessoa do meu lado, praticamente, que eu via todos os dias, mas eu não me dava conta disso. Então, isso, mais o fato de eu ter uma filhada com paralisia cerebral, me fez ter um interesse a mais pelo grupo. E quando eu entrei com o meu conhecimento mínimo, zero, eu achava uma coisa, até que quando a gente começou essas conversas, eu comecei a ter conhecimento a mais sobre deficiência, sobre estudos sobre a deficiência, eu posso dizer que acho que foi 1 ou 2 anos atrás para agora, tanto o CEPAC quanto a mim como pessoa e como uma futura profissional da psicologia, foi uma mudança tremenda. E eu lembro que quando eu entrei no CEPAC nem nome tinha como CEPAC, era Psicologia e Deficiência. A gente era um grupo pequeno, né? E pensar que em tão pouco tempo, a gente pode pensar 2 anos, mas foi em pouco tempo a gente conseguiu avançar bastante, tanto em pesquisa, tanto em extensão, conversa e conhecimento. Então, esse grupo, para mim, como eu, Sara, uma pessoa sem deficiência, mas como uma futura profissional da psicologia, eu vejo que é de muita importância mesmo, porque me faz pensar em diversas formas de ajudar pessoas que são silenciadas, né? Principalmente aqui no Brasil, são silenciadas e precisa de uma luta, não digo uma luta maior, mas uma maior divulgação dessa luta que é muito importante. É bem legal, vou de novo fazer um comentário, depois passo para ti, tá, Leandro, para tu comentar um pouco, que tu tiver vontade também, a gente combinou uma roda, né? Agora eu vi que chegou também a Ana Luísa, o Marcos, a Ariane, o Jonathan, que bom que vocês estão aqui com a gente, sem contar a nossa equipe, né? Que é a Letícia, a Sofia, a Jéssica, a Camila, a Eliane, as duas Camilas, agora a Vitória chegou aqui, oba, dos outros projetos do NEPAR. Eu queria trazer para vocês uma questão, quando a Sara diz isso, né? Tudo que a gente vai aprendendo, a pessoa sem deficiência, quando começa, né, a conviver com a pessoa com deficiência, e aí nós vamos discutir isso depois, teoricamente, né? Não é, né? Tem a questão da limitação desse corpo, mas de pensar
a sociedade, é nessa perspectiva que a Raquel Guerreiro nos auxiliou, né? Eu lembro, não, eu nem vou contar, Leandro, vou te pedir para tu contar sobre a questão do nome, do capacitismo, né? Como é que foi que a gente foi pensar sobre isso. E, mas tudo aquilo que a gente não presta atenção, né? E também eu quero fazer aqui um link, né? A Sara é uma jovem negra e a gente está no projeto do NEPAR, que discute a questão do racismo. E quando a gente... Então, desde o início a gente também pensou, tá, mas a gente não pode deixar de pensar o racismo junto com o capacitismo, assim como a questão das mulheres, né? Há diferenças, isso é uma discussão que a gente faz teórica, de pensar nessa posição do sujeito e quais são os marcadores sociais né, nos quais a gente está corporificado, e aí a gente começou também a encontrar trabalhos falando dessa questão né, do racismo junto com o capacitismo e o quanto ele vai vulnerabilizar mais as pessoas deficientes que são pessoas negras, assim como as mulheres também, que vai ter vulnerabilidades específicas, né? E eu fiquei pensando agora, né, no início eu falei um pouquinho da questão do Covid e fui dar uma pesquisada antes da live para a gente pensar sobre, agora, Bibiana, boa tarde, obrigada por estar aqui com a gente, e aí fui olhar, a primeira dificuldade de encontrar os dados, né, para tu pegar assim, qual é o percentual de pessoas, né, assim como a da questão racial também não é tão explícito da gente encontrar, é difícil, né. Eu não achei o número assim direto, assim, não tem essa informação fácil, mas o que eu encontrei num artigo, e talvez a gente também tenha que pensar como é que a gente distribui, aí a gente tem um site, gente, onde vai ter dicas e tal, né, o próprio Instagram, e podemos botar depois no Instagram lá, mas eu achei um artigo hoje bem interessante, que fala, por exemplo, né, dos cuidados básicos da Covid, que seria lavar as mãos, que seria usar máscara, né? Por exemplo, lavar as mãos. Nem todas as pessoas com deficiência têm condições de lavar as mãos sozinhos, né? O que expõe ainda mais essa pessoa, porque é o cuidador ou a cuidadora que vai ter que fazer isso. A questão da máscara, a gente já sabia, né, Sara, por causa da Sofia, que é uma integrante do CEPAC, que é uma jovem branca, estudante de fonoaudiologia, quase fono já, e que tem deficiência auditiva. Ela corrige a deficiência auditiva, mas precisa ela faz leitura labial também. Então, ela precisa do rosto. E a máscara, vejam, isso é uma coisa que eu só sei antes de ler o texto, porque tem a Sofia com a gente que nos contou, que é muito ruim a máscara para as pessoas que são surdas e precisam da expressão do rosto, né? E aí, nesse artigo, ia falando disso, assim, né? As pessoas cegas, eu vou disponibilizar lá depois, que eu achei bem bacana, as pessoas cegas, né, que tem a coisa do tato, e que hoje o tato é perigoso por causa da contaminação do vírus, né? Então, um monte de coisa que a gente... E aí, uma das coisas que eu encontrei, mas não os números, é que certamente a população com deficiência morre mais pelo Covid, porque tem mais comorbidade, muitos problemas cardiovasculares, né? Mas isso não está na mídia o tempo inteiro, assim como não está a questão da população negra sendo mais vitimizada. Leandro, toca aí toca a ficha. Sim, é importante frisar essa questão da pandemia, né? E o quão essas informações são escondidas, de certa maneira, né? Essa questão da máscara, nossa, também, eu não imaginava, assim, esse relato. Muito importante, assim. E é um momento complicado, né? E voltando a falar sobre a questão da experiência com uma pessoa com deficiência, assim, realmente é um relato que eu ouço muito, assim, de pessoas próximas a mim, o quão elas percebem coisas quando eu estou por perto, sabe? Percebem coisas que ela nunca tinha imaginado, assim, sabe? E é muito importante isso, assim. A questão do cuidador, assim, eu, por exemplo, eu tenho só um braço e uma mão, sabe? Então, sim, eu preciso também de ajuda para lavar minha mão e tudo mais, sabe? E é bem como a Raquel falou, assim, a questão de estar mais exposta, assim, a essa pandemia, esse vírus, né? E Leandro, deixa eu perguntar uma coisa pro Leandro. O Leandro, lembra aquele dia que nós estávamos na sala, que eu acho que isso é legal, assim, porque, e também de dizer, né, gente, eu sou uma professora que estou super aprendendo sobre a questão da deficiência, né? Não era um campo de estudo. E eu lembro, e aí nós estávamos lá no NEPAR falando, né, de racismo, de tudo que a gente sabe, domina, assim, a discussão teórica, faz mais de 10 anos que eu trabalho com isso,
E o Leandro fez um questionamento. Te lembra, Leandro, como é que foi isso? Tu lembra? Mais ou menos, sobre o capacitismo, se tinha alguma Aham. palavra que podia ser conceituada em relação aos preconceitos com as pessoas com deficiência, né? A excluir as pessoas com deficiência. E, eu lembro bem exatamente quando eu descobri que tinha, que era a palavra que se chama capacitismo, assim. Eu fiquei aliviado e um pouco mais encantado para procurar mais e mais coisas sobre o capacitismo, sabe? Porque é algo que está muito, muito, muito relacionado à minha vida. Assim, eu passei por diversas situações desse tipo que eu não sabia nomear. Inclusive, por eu não saber nomear, muitas vezes eu pensava até que era coisa da minha cabeça, sabe? Que era eu inventando algo que não era bem o que eu sentia, o que eu pensava, assim. E depois que eu descobri que tem um conceito que explica essa situação, assim, isso me aliviou mais, porque daí eu fui um pouquinho mais atrás, eu vi que também tem mais pessoas com deficiência que passam por isso e tudo mais, assim. E ver que o capacitismo é algo estrutural também, né? É algo que não só da questão de discriminação, mas a questão de excluir as pessoas, assim, questão de ambiente de trabalho, questão de até ambiente de estudo, assim, sabe? Foi muito, muito, muito legal ter conhecido esse conceito. É bem importante, né, Leandro? A Anaí Guedes de Mello, né, essa autora que eu comentei mais cedo, foi ela que trouxe esse nome, né, esse conceito aqui para o Brasil, porque na verdade o que ela diz é que nomear é fazer existir, né? E aí a gente fica querendo saber qual seria o nome que se daria para discriminação por motivo de deficiência, e a gente não sabia, né? E ela percebeu que até 2012 não tinha um nome no Brasil. O que se usava era barreira atitudinal. Mas como o Leandro mesmo trouxe, né, barreira atitudinal não dá conta, porque não é só o preconceito, né, que é uma situação individual, é um modelo de pensamento, é um modo de pensamento que é estrutural. Então, o capacitismo já tinha esse nome em Portugal, já se chamava capacitismo lá, e aí essa discussão foi trazida para o Brasil e manteve esse nome porque a diferença da deficiência, ela não é eficiência, ela seria capacidade. Então, o capacitismo ele é uma forma de discriminação e a discriminação ela é sempre hierárquica. Essa diferenciação é sempre hierárquica. Então, o capacitismo coloca quem é capaz e quem não é, né? Então, a partir daí, se invisibiliza, se inferioriza, se diminui a vida, desvaloriza a vida das pessoas com deficiência, né? E nisso se abre uma se pode excluir, né? Tem muitas práticas de exclusão então, a partir disso. Então, não é só um preconceito, né? Como você trouxe muito bem, assim, é estrutural, é um sistema de pensamento que exclui as pessoas com deficiência, né? De acesso a várias coisas, das coisas mais básicas, né? Educação, saúde, muitas vezes. Hum. Então, quando a gente se propõe anticapacitista, eu acho que linkando com uma coisa que a Sara trouxe, né, que é da gente poder divulgar essa luta, né, é muito importante porque nos últimos anos a psicologia tem sido convocada a se posicionar, né, enquanto uma disciplina que é anti-opressão, né. A gente precisa pensar as nossas práticas, a gente precisa pensar a nossa escuta. Então, como essa discussão do capacitismo é recente, ela precisa ser pauta para a gente também, junto com racismo, junto com machismo, junto com todas as outras. Temos que dar visibilidade para o capacitismo. A gente tem que pensar também na saúde mental, na questão quando o Leandro falou que achava que era coisa da cabeça dele,
uma coisa que não, era um sofrimento psíquico que ele estava passando, e isso vai ser, se a pessoa não tem esse conhecimento, vai evoluindo, chega uma hora que a, a angústia é muito grande, sabe? Então isso faz parte do processo de formação do indivíduo, e essa luta, tipo, não só assim, divulgar, como a gente está fazendo agora numa live, né? Mas no nosso dia a dia também, né? Que como tem aquelas pessoas que falam, eu sou um racista em desconstrução, eu sou uma capacitista em desconstrução, porque muitas vezes eu usei termos, e tenho vergonha de dizer isso, que eu usei termos capacitistas porque eu não fazia ideia do que eu estava falando, era inconsciente, era estrutural, né? Eu chamei uma pessoa de, sei lá, de, seu demente, não tem, entendeu? Então, tipo, agora, depois que eu entrei no grupo e comecei a ter esse conhecimento maior, isso me dá, tipo, uma vergonha ao mesmo tempo, mas um alívio de saber que eu tô podendo botar em prática tudo isso que eu tô aprendendo aqui em casa. Meus pais estão assistindo, são testemunhas que a gente também tá pondo em prática todas essas coisas que, né, que a gente pretende, eu pretendo divulgar para as outras pessoas também, o quão isso é importante no nosso dia a dia, não só no nosso trabalho ou numa rede social, mas no nosso dia a dia, né, nas nossas práticas. Vou dar um salve de novo para o povo aí que está nos elogiando, a Amanda que estava lá desde do início com a gente também, vai estar aí em umas próximas lives, né, Amanda? O Richard nos agradecendo, nos elogiando aí também, a Rita, a Eva, a Tatiane, e tem um coletivo chamado Nossas Dicas Filmes e Séries, aí se pudesse identificar melhor para a gente entender. E falando em dicas de filmes, né, tem um filme muito importante que é o Creep Camp. Depois a Raquel pode contar um pouquinho mais do filme, mas eu peguei a palavra agora para... pensei em a gente compartilhar também, né, além das coisas teóricas, e pensar o que a gente tem feito, né, que ações a gente tem desenvolvido quanto projeto de extensão. Uma delas, então, agora é poder formalizar de 15 em 15 dias uma live, e que a gente tem organizado que seja uma live que tenha uma discussão teórica, mas sempre uma pessoa com deficiência que possa estar debatendo junto, e às vezes já são pessoas com deficiência que estão tematizando teoricamente, como a Raquel, né? Que já é uma pessoa que está se debruçando sobre esse tema. Mas eu vou contar uma coisa e pedir, depois aí talvez o Leandro pode complementar, porque tem a ver com as contações de histórias infantis. E a Sara, talvez depois vou convidar a Sara para falar um pouquinho do Brincar de Viver, só dar uma notícia, né, Sara, assim também para a gente poder pensar. Mas uma das ações que a gente tem lá no NEPAR é a Letícia, chegou agora também, querida, Amanda. Fui ler um comentário ali, e a gente tem que abrir para vocês perguntarem alguma coisa, né? A gente estamos aqui falando. Mas no projeto do Neparpsi, a gente tem no programa, que é um programa de extensão, a gente tem um projeto chamado Afroconto e Outros Contos. Na verdade, era só Afroconto, mas quando a gente começou com a temática da deficiência, a gente agregou, né, outros contos, porque a gente começou a buscar também histórias infantis que trouxessem personagens com deficiência. E a gente encontrou também livros já, que então a gente também vai fazer uma live lá só para falar disso, mas hoje eu só queria trazer uma notícia disso. E um dos livros que eu escolhi para mostrar hoje é esse aqui, que é escrito Débora Conta Histórias. A Débora Moura, na verdade, a própria autora, a Débora Moura, é uma pessoa com deficiência, é uma mulher com síndrome de Down, e ela fez então esse livro com histórias infantis, que é muito lindo, e eu vou só mostrar um pedacinho rapidinho de uma história chamada Passarinho da Asa Quebrada. Deixa eu ver. Passarinho com a asa quebrada também voa. Bem rapidinho vou ler um pedacinho da Débora, que ela diz assim, da história, né? Um dia desses, a menina Sandra foi passear pela fazenda. A Sandra é a personagem principal, tá? Josi, que tá aí para cego ver, então, Josi, eu vou ter que audiodescrever, mas outra hora a gente faz toda a audiodescrição, né? Josi, que a gente já fez esses dias, mas é uma vovó que está cozinhando numa cozinha, ilustração, e a menina está sentada num sofazinho, cuidando da asa de um passarinho que se machucou. Então, a história, né, a menina Sandra foi passear pela fazenda e encontrou um passarinho perdido. Ele estava com a asa quebrada e gemia muito. Então, ela pegou o passarinho, levou com carinho para casa e fez um curativo em sua asa. Quando o passarinho se curou, ficou voando com uma asa só.
A menina Sandra ficou triste quando ele foi embora, mas ela sabia que o passarinho tinha direito de se libertar para fazer parte da natureza, cuidar da sua vida. Só que o passarinho gostou da fazenda, da menina Sandra e dos seus amigos. Ele sentiu saudades e voltou. Ele queria viver junto com os outros bichos da fazenda. E um belo dia, ele chegou, mesmo sabendo que não ia ser fácil conviver com os outros passarinhos, tendo que voar mais devagar. No início, os bichos acharam estranho o voo daquele passarinho de asa quebrada. Ele ia voando devagar e mais atrás dos passarinhos, mas sempre ia junto com o bando para lá e para cá. Só que alguns passarinhos foram perguntar se não era melhor, já que ele tinha uma asa quebrada, será que não era melhor ele voltar para dentro da gaiola, que ficava mais seguro? Parece as nossas escolas, né? As escolas antigas de separação das crianças com deficiência, né? Foi o que os passarinhos pensaram. E daí a menina Sandra falou: ora, já pensaram se eu proibisse vocês de voarem para onde quisessem? Tentem conviver com ele, aceitando o seu jeito de voar mais devagar. Ele voa com uma asa só, mas consegue ir para onde vocês vão e chegar lá como vocês chegam. Tem mais história, fica o gostinho para ler depois a história, mas só para a gente pensar, essa é uma história escrita por uma mulher síndrome de Down, que é educadora. E aí, Leandro, a gente tinha a história aquela do menino, vou mostrar só a capa, que daí o Leandro pode comentar, porque ele gostava de contar essa história, né, Leandro, quando estava no projeto, que chama Meu Irmão Não Anda, Mas Pode Voar. É uma história que era de um menino, eu não lembro se ele era adotivo, se eu não me engano ele era adotivo, aí também Era entrava adotivo. essa questão da adoção, né? E aí ele brincava com a irmãzinha e tudo mais. Só que ele era uma pessoa com deficiência, porque ele não conseguia andar, né? Não conseguia caminhar e tudo mais. E tem uma frase muito bonita que eu me lembro do livro, mais ou menos assim, que ele fala que não é porque ele não conseguia, entre aspas, caminhar, mas ele conseguia se mover por causa da imaginação e tudo mais, que ele imaginava andando em um foguete, por aí, conhecendo a galáxia e tudo mais. E é uma história bem legal. Eu gosto dessa história por questão de representatividade, assim, porque eu lembro que na minha infância eu vi poucas histórias assim com personagens com deficiência. E agora, como eu tô adulto, eu percebo o quão isso acontece, não só em questão das histórias em livros, mas também no cinema, por exemplo, né? O super-herói é sempre o homem forte, branco, e não é difícil também ver heróis com deficiência, assim, sabe? E para uma criança, a representatividade é muito importante mesmo, assim. E foi através desses contos que eu fui percebendo essa questão assim da representatividade, o quão é importante. Inclusive, eu faço parte de uma ONG, a qual eu estou fazendo o estágio, e a minha ideia é trazer também esses contos para lá, assim, para fazer também com que o coletivo todo pense sobre isso e se sinta também representado com a questão do racismo, com a questão da deficiência. Ali, no nossas dicas, filmes e séries, indicou um filme, O Som do Silêncio, tem na Amazon Prime. E mais um filme para a gente poder ver. Qual que é o filme, Sara? Eu não É escutei. o Som do Silêncio. Ah, Hum, colocou aqui. Então, fica mais uma dica de filmes para todos nós vermos. E é verdade isso que o Leandro falou sobre a representatividade, né? Porque eu lembro que a única historinha que eu vi, mas que não dá para dizer que é uma representatividade, mas bem pequena, se vai em porcentagem, não chega a 0,1% de representatividade, é Maurício de Souza com o cadeirante Luca. E a menininha, que eu esqueci o nome, que ela é cega também. Foi a única vez que eu vi,
Mas pensa, não é todo mundo que lê as histórias assim, ou que se dá conta, sabe? E não era personagem principal, era só uma coisa assim, né? E esses dias eu tava vendo um post aqui no Instagram que tem o filme Fuja, que tô falando agora, que tem uma menina cadeirante e ela é cadeirante na vida real. Então, uma das poucas vezes que Hollywood usa uma, uma pessoa cadeirante de verdade para um filme, porque geralmente, quando vai fazer um filme sobre deficiência, o protagonista não tem deficiência nenhuma, não tem um lugar de fala, entende? E é bem romantizado nessas questões. Então, eu ainda não vi esse filme, tenho curiosidade para ver, mas já é um avanço para todos, né? Então, eu não sei se eu falo agora do Brincar de Viver. Acho que pode ser, né, Sara? O que tu acha? Pode ser, eu vou falar do Brincar de Viver, eu sou voluntária. É um projeto da professora Helenisa, que está nos assistindo também, é um projeto lindíssimo. E é com idosos que tiveram afasia, né? Eu sou leiga nessa situação, mas acredito que seja uma sequela do AVC, né? Então, tem problemas de fala, problemas de esquecimento, e nós estamos fazendo esse projeto. A professora Raquel, ela está no grupo, está lá, nossa orientadora, nossa coordenadora nesse projeto. E toda sexta-feira nós nos encontramos com eles, e é separado por grupos, né? Porque são bastante idosos, e nós conversamos. Tem dança, tem teatro, e a gente tem essa dificuldade agora, principalmente na pandemia, né? Mesmo com toda a dificuldade de conexão, nem todos têm acesso no horário, tem N, né? Problemas, mas mesmo assim é um projeto lindo. Imagina se fosse tipo, pessoalmente, que a gente não vê a hora de ser pessoalmente, poder ter o contato com eles, né? É um projeto lindíssimo. Tem idosos do CDI também. Então, ali a gente tem dado um gasto do CEPAC, como a gente fala, né? Porque na prática, a gente tem mais conhecimento, a gente consegue ter uma discussão maior. Então, é muito importante, é lindíssimo. E não faz muito tempo que eu tô como voluntária, mas nesse pouco tempo eu já aprendi muita, muita, muita coisa. Porque a gente sempre, todos os dias, vive e aprende, mas nesses projetos, principalmente, é onde a gente mais aprende. Então, é muito importante esse projeto e muito lindo. Vale a pena, vale muito a pena. E acho que registrar também que a doutoranda Camila Alves também está na coordenação do projeto, né? Pensando em inclusão digital e está junto com a gente desde a contação de histórias também, uma grande parceira aí na gestão do projeto junto. Dá um salve agora de novo para o William, Fábio Luninha, daí não tenho bem certeza o nome, Sofia. E agora a gente acha que era importante a gente ver se vocês têm questões, gente, porque daqui a pouco está acabando a live já passou, essa nossa roda de conversa voou, né? A gente queria escutar vocês, se vocês têm algumas questões. Murilo está indicando outro filme, a história da escritora Gabriela Brimmer no filme Gabi. É muito bom também. É mais um filme. Obrigada, Murilo, por ter nos indicado esse filme. Vou olhar. Gabi. Então, aproveitando aí as dicas de filme, vou só dar uma dica que tem um diretor, né? Eu conheci lá no Rio de Janeiro, o nome dele é Daniel Gonçalves, e ele tem um filme chamado Meu Nome é Daniel. E nesse filme ele conta a história de vida dele, assim, com várias imagens da infância, e ele vai, então, pensando, né, o corpo dele e a vida dele, e é muito, muito bom esse filme. E ele que é o diretor, né? Acho que é importante também marcar que quem dirige, quem escreveu o filme foi um homem com deficiência. Né? Que legal. Olha, a pergunta da Letícia é bem importante e a Raquel tem isso organizado já. Que nós também podemos colocar aquele teu
né? Tu fez para uma aula, né? Tu fez uma lâmina, não fez, Raquel? Foi, né? Com as pessoas no Instagram. Então, acho que é bem legal essa pergunta da Letícia, é ótima. Letícia é nossa colaboradora, nossa também integrante do NEPAR, do Afroconto, de É, saúde da população negra. Conta, Raquel. aqui eu não tô com a lâmina, mas eu posso já dizer algumas pessoas, né? Tem o Vitor Di Marco, que até escreveu um livro sobre capacitismo, é um cara aqui de Porto Alegre. Tem a Leandrinha Duarte, né? Leandrinha Duarte, que é uma mulher trans, né, com deficiência, que é bem importante. Tem a Mariana Torquato, que tem um canal chamado Vai Uma Mãozinha Aí, né? Ela é bem interessante também. E tem mais algumas mulheres com deficiência que estão aparecendo bastante, falando de suas vidas e de suas experiências. Agora eu não estou me lembrando muito do nome. Tem uma que é Luísa Pitanga, que é bem legal, né? Ela é cadeirante. Tem uma menina portuguesa que o nome dela é Catarina. Mas agora eu vou ter que fazer, depois eu disponibilizo aqui quando eu pesquisei todas essas pessoas com deficiência que fazem esse papel importante, né, de dar visibilidade, né, e Antes de serem protagonistas. de continuar, só queria avisar que a gente tem 6 minutos antes de terminar a nossa live. Então, a gente tem que terminar um pouquinho antes para poder ficar gravado, tá? Tá bom. Gente, a nossa primeira, então não sei como é que a gente eu acho, a Amanda está sugerindo a gente fazer um post com indicação também, e eu acho que isso, né, gente, o Instagram, que agora a gente vai estar agilizando mais, ele vai ser um lugar da gente poder disponibilizar informação, trocar. A gente tem o site também, se vocês puderem, né, trocar com a gente, dar dicas. E só eu vou fazer uma coisa, dar um tchau, e daí vocês, acho que a gente encerra, né? Cada um faz um pouquinho de uma fala. Mas só para a Letícia tem uma. Vocês acham que com a internet tem mais possibilidade de se mostrar as pessoas com deficiência, Letícia? Se for, acho que sim. Acho que sim, né? A internet possibilita isso, né? Porque agora os aplicativos, né, as plataformas que permitem que pessoas comuns, vamos dizer assim, né, possam se mostrar e mostrar foto, mostrar vídeo, tem sido bem importante porque as pessoas com deficiência têm conseguido aparecer mais. Então, sim. E só para dizer, assim, quando a Sara falou do Brincar de Viver, que a gente também, então, a partir desse projeto, começa a pensar todas as questões da deficiência com o envelhecimento. É um campo de discussão dentro das questões, que então vai ser também um dia, nós vamos discutir um pouco não, alguns encontros a gente vai discutir o Brincar de Viver, mas só para dizer que é uma temática que está aí crescendo. Então, quero já me despedir de vocês, agradecer a participação aqui com a gente, que a gente possa fazer várias lives bacanas aí juntos. Queria agradecer também, então, né, por estar aqui hoje, foi muito bom. Queria agradecer, então, nossas dicas de filmes e séries, né, que é a minha amiga, Lan. Muito obrigada aí pela força por estar assistindo, é que ela tem esse grupo que é bem importante, né, e que tem fóruns de discussão de filmes de várias plataformas. Então, legal, obrigada aí pela presença, também pela presença da Raquel Abdala, minha amiga, que eu vi que está aqui, da Bebel Castrup, me vendo lá do Canadá. Obrigada aí pela presença, gente. Obrigada, pessoal. Obrigada. Opa, desculpa aí, Leandro. Tá, eu quero agradecer também o pessoal que viu aí a live. Se tiver alguém do meu perfil vendo, eu peço muito que vocês sigam o CEPAC de verdade, porque vai trazer questões muito importantes, assim. E isso é só o começo, sabe? Eu acho muito importante também as pessoas pesquisarem, ir atrás, mesmo que não seja uma pessoa com deficiência, sabe? Porque, querendo ou não, isso é papel da sociedade toda, sabe? Não é porque, enfim, não é uma pessoa com deficiência que, vou deixar pra lá, não é comigo. Não.
é com todas as pessoas, assim. Então, por favor, peço que sigam, sabe? E, enfim, agradecer muito. E é um prazer ver vocês. Tava com saudade também de ver vocês. Nós também. Agradecer a turma também, tipo, meus colegas meu e da Letícia e da Luísa por terem assistido, meus pais, meus amigos que entraram aqui também. E obrigada para todos, todos vocês são muito importantes para o nosso começo e para essa luta. Muito obrigada mesmo, gente. Legal, um beijo para a Josi também, Beijo. que está aí com a Um beijo para toda a nossa equipe Obrigada querida. a vocês, obrigada, Sara, Leandro, Raquel. Muito bom ver Obrigada, vocês. obrigada a vocês. Muito bom. Então, um beijo, pessoal. Beijo. Tchau. Tchau, tchau.